A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje iremos esposar, lançar luz acerca de uma temática bastante relevante, bastante importante para o nosso crescimento espiritual. E a temática é: por que eu não defendo o pós-milenismo? Iremos aí esclarecer alguns pontos, especificamente 3 pontos, iremos esclarecer acerca do pós-milenismo. E existem 3 pontos principais que eu separei, dizendo, porque eu não sou pós-milenista, porque eu não defendo esta visão. Primeiro, porque o pós-milenismo acredita que Cristo vem depois do milênio. Primeiro ponto, porque eu não sou pós-milenista, porque o pós-milenismo acredita que Cristo voltará, a segunda vinda de Cristo acontece depois do milênio, e nós não acreditamos desta forma porque sabemos, entendemos pelas Escrituras Sagradas que Cristo, juntamente com a igreja, será aí o protagonista do milênio, O milênio, Cristo vai estar reinando literalmente por 1000 anos, E a visão pós-milenista, diz que o milênio acontece antes, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vem, sua segunda vinda acontece após o milênio. Mas nós acreditamos que não é desta forma, pois entendemos que Cristo, em sua segunda vinda, ele vem em sua primeira fase, porque acreditamos que a segunda vinda de Cristo é composta de 2 fases, sendo a primeira fase o arrebatamento, o rapto dos salvos, e esse arrebatamento é pré-tribulacional, ou seja, ele ocorre antes do período tribulacional, e também a manifestação, a segunda fase de sua segunda vinda, ocorre antes do milênio, Então, o milênio, Cristo será aí o protagonista, juntamente com a igreja, Cristo, a Bíblia de forma alguma mostra Cristo vindo depois do milênio, pois entendemos que ele é que governará, globalmente, mundialmente, no período milenial, um período de paz, um período de prosperidade, E vemos hoje que o cenário, para milênio, está, de certa forma, muito longe. Então, por isso que não acreditamos, também por isso que não acreditamos que o milênio acontece antes, da segunda vinda, porque a primeira vinda ele veio para morrer, a segunda vinda, é algo totalmente distinto da primeira vinda. Então, entendemos que a segunda vinda ela ocorre antes do milênio, porque Cristo é aí o protagonista, o que vai reinar no período milenial. Então, o primeiro ponto é que, porque não defende o pós-milenismo, é que ele acredita que Cristo só vem depois do milênio, E o segundo ponto é que para o pós-milenismo, não haverá literalmente 1000 anos, Os 1000 anos não são, não será realmente um período de 1000 anos que Cristo reinará. Só que a Bíblia, mostra para nós que sim, Cristo reinará por 1000 anos, Temos aqui um versículo bíblico, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, Apocalipse capítulo 20, muitas pessoas tentam alegorizar aquilo que a própria Bíblia mostra para nós, que é o sentido, literário do texto, o modelo literário do texto não nos dá autoridade, de interpretarmos ao nosso bel prazer,
de alegorizar o nosso bel prazer. Então vejamos que Apocalipse capítulo de número 20 é literal, né? Cristo reinará, né, 1000 anos, né? Esses que ressuscitaram aqui, né, eles ressuscitam na segunda fase da segunda vinda, que é a manifestação, a parousia, que Cristo pisa sobre o Monte das Oliveiras. Esses mártires aqui, eles ressuscitam, né? E unem-se à igreja para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então esses 1000 anos, a Bíblia é clara, específica, né, enfática em dizer que sim, Cristo reinará 1000 anos sobre a face da terra. E a sede do seu governo, sabemos muito bem que é em Jerusalém. Então, também não defendo o pós-milenismo por causa desta razão, né? O pós-milenismo, acredito que não é necessariamente um período de 1000 anos, mas a Bíblia Sagrada mostra para nós que Cristo e aqueles que vierem com Cristo em sua manifestação e aqueles que ressuscitarem, né, os mártires do período tribulacional, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então não podemos alegorizar aquilo que a Bíblia tem por literal, né? O terceiro ponto, porque não sou pós-milenista, né? O pós-milenismo, ele não faz aí não acredita, né, primeiramente, que a segunda vinda de Cristo é composta de duas fases, né? Porque acreditamos que no arrebatamento, aí depois do arrebatamento o tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo as bodas do Cordeiro, onde a igreja estará com Cristo. Enquanto está acontecendo as bodas do Cordeiro no céu, né, aqui na terra está passando aí o período tribulacional, né? Então, o pós-milenismo não faz essa distinção entre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não defendem que haverá aí duas etapas ou duas fases nessa segunda vinda. E nessa segunda vinda, né, como eles acreditam que não haverá aí duas fases, né, porque a Bíblia fala de bodas do Cordeiro, né, de tribulação. A Bíblia apresenta que a igreja ela não passa pelo período tribulacional, né, e eles acreditam que nessa segunda vinda ele ressuscitará, né, tanto os justos, né, os que morreram em Cristo, quanto os incrédulos ao mesmo tempo. Ou seja, essa ressurreição não será uma ressurreição seletiva, né? Será aí uma ressurreição coletiva. Todos os mortos ressuscitarão, né, após o milênio, né, quando Cristo se manifesta, né? Aí eles defendem que ele porá termo ao anticristo, ao falso profeta, né? E sabemos que não é desta maneira, né? Não é desta forma. Então vejamos, eles acreditam que quando Cristo vem, né, ressuscita os mortos e os incrédulos, né, os mortos incrédulos e aqueles que morreram em Cristo, ressuscita ao mesmo tempo, né? Mas a própria Bíblia mostra para nós que não será assim. Por ocasião do arrebatamento, acontecerá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, né? Isso está 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Devemos estudar a Bíblia e entendermos que ela responde ela mesma. Que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por ocasião do arrebatamento, né, haverá uma ressurreição dentre os mortos, né? A expressão a ressurreição dos mortos no grego é ektonekron, né? É uma ressurreição seletiva. Somente os que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, né? A ressurreição para a condenação, que é a segunda modalidade de ressurreição, né? Eles só ressuscitarão depois do milênio, depois da última revolta de Satanás, né? E para comparecerem diante do grande trono branco para receber a sua sentença condenatória. Então, há aí um espaço de tempo de 1000 anos
entre essa primeira ressurreição, por ocasião do arrebatamento, né? E a segunda modalidade de ressurreição. A primeira, a ressurreição para a vida, né? Que Cristo inaugurou, Cristo é as primícias, né, da ressurreição. Cristo inaugura a ressurreição, a primeira modalidade de ressurreição para a vida, né? Por ocasião do arrebatamento, né? Os que morreram em Cristo ressuscitam, também faz parte da mesma modalidade para a vida, a ressurreição para a vida. E haverá também a ressurreição para a condenação, que só acontecerá após o milênio, né? Então vejamos que a Bíblia é bem clara e específica ao tratar desses assuntos. Então, por ocasião do arrebatamento, só ressuscitará os que morreram em Cristo. Os ímpios, os pecadores, só ressuscitarão para comparecerem diante do grande trono branco depois do milênio, depois da última revolta de Satanás, e receberá a sua sentença condenatória. Então vejamos, né? Por ocasião do arrebatamento acontece a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, né? Na manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, né? Ressuscita os mártires, né, do período tribulacional e une-se a igreja para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, tanto a primeira ressurreição no sentido da primeira etapa do arrebatamento, ressuscita os que morreram em Cristo, né, e essa ressurreição é antes do milênio, né, e tanto a ressurreição por ocasião da manifestação, que é a ressurreição dos mártires, também acontecerá antes do milênio, porque acreditamos que Cristo é o protagonista principal do milênio. Então, por esses 3 pontos, eu não defendo aí o pós-milenismo, né? Cristo vem depois do milênio, né? Ele acredita que o milênio não será aí 1000 anos literais, e depois, né, não haverá uma ressurreição seletiva, apenas todos os mortos ressuscitarão, tanto os que morreram em Cristo como, né, os incrédulos, e a Bíblia não apresenta desta maneira, amém? Que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada, amém? Que Deus abençoe a todos.